Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, que me acompanham aqui no devocional Semeando a Palavra de Deus. Quero nesta manhã deixar uma palavra vindo da parte do Senhor para abençoar a minha e a tua vida. Nós hoje estamos, 15 de abril, perdão. O tempo está passando rápido, nós já estamos no meio do mês, mas nós podemos ser gratos ao Senhor que nós chegamos até aqui, que nós dormimos e acordamos e o Senhor tem estado conosco. Então, que nesta manhã você possa abrir seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração através da palavra dele e que você possa abençoar vidas compartilhando essa mensagem e que vidas sejam edificadas pelo poder da palavra do nosso Deus. A palavra que eu quero deixar nesta manhã se encontra no livro de Salmos, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu gosto muito deste versículo, E tem pessoas que talvez ao ler isso daqui, lê aleatório, não traz para si o que essa palavra quer dizer. Essa palavra está querendo dizer para mim e para você nesta manhã que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que tem nos sustentado. Se nós dormimos, se nós acordamos, se nós vivemos o nosso dia, é tudo conforme ao nosso Deus. É porque Ele tem nos dado força para vencer os desafios do dia a dia. Ele tem nos dado descanso na nossa mente, no nosso coração, que às vezes o dia foi um dia corrido, o dia foi um dia com desafios, problemas que tem que enfrentar. E talvez a pessoa vai dormir com a mente toda atordoada, mas aí o nosso Deus, Ele traz para você um refrigério para a sua alma, um refrigério para o seu espírito, para a sua mente, para que você possa dormir em paz, para que você possa dormir tranquilo. E enquanto eu meditava nesta palavra, me veio alguns versículos também à minha mente. O Senhor foi falando ao meu coração sobre nós dormirmos, sobre nós acordarmos e sobre nós viver o nosso dia, Porque muitas pessoas, elas dormem, elas acordam, elas não agradecem, elas às vezes, infelizmente, só veem o problema na sua frente. Elas acham que não vai ter solução para aquele problema. Elas meio que perdem a esperança que é o nosso Deus, para que elas se refugiem nele, para que elas se busquem força nele. E nesta manhã, o Senhor, Ele está querendo dizer isso para mim e para você, sabe? Eu não sei, meu amado irmão e minha amada irmã, se você é grato ao Senhor todos os dias, Senhor, amanheceu, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma boa noite de sono. Senhor, abençoa o meu dia, me prepara para os desafios, seja comigo, me fortalece, me renova, Porque nós, sem Ele, nada nós podemos fazer. A força que eu e você precisamos, eu sempre digo isso aqui no devocional, ela não vem de mim, ela não vem de você, ela vem de Deus, E é importante nós entendermos isso, porque a partir do momento em que você entende isso, você começa a ser uma filha dependente, você começa a ser um filho dependente, de buscar sempre a ajuda do alto, a ajuda de Deus para você viver a sua vida. Para que você não possa viver a sua vida querendo lutar nas guerras, querer vencer os desafios por si mesmo. Não é possível, a gente não consegue, E enquanto eu meditava ainda nessa palavra, há algum tempo atrás eu li uma frase, eu não me lembro onde, se foi na rede social, mas eu creio que foi, que falava assim, que se eu estou vivo, se eu acordei, é porque Deus, Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Quantas pessoas, meu amado irmão e minha irmã, já não têm mais vontade de viver? A gente não sabe o motivo, mas às vezes é uma depressão, às vezes é
cura que a pessoa precisa ter na sua alma, às vezes é algum trauma, às vezes é algum perdão que precisa de liberar, às vezes é porque está escrava de algum pecado, às vezes é porque está vivendo num relacionamento onde o relacionamento está ferindo muito aquela pessoa, às vezes é num trabalho que a pessoa vive, que às vezes, e a pessoa, ou às vezes junta tudo isso tudo, que tem pessoas que às vezes são tantos problemas, ela vive sobrecarregada de tantos problemas que ela não vê uma solução e ela às vezes chega no momento em que ela diz, por que eu estou nesse mundo se eu carrego tanto problema? Mas aí a palavra do Senhor, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo para você nesta manhã e para mim, que é o Senhor que nos sustenta. Então não adianta querer viver de qualquer jeito, querer buscar ajuda em qualquer lugar. A fonte de água viva, que é Jesus, ela sim tem o socorro que você precisa. Você olhar para o alto, você buscar ajuda do alto, você buscar ajuda em Deus, você buscar ajuda em oração, você pedir a alguém para estar te ajudando em oração, alguém para que ajude a você se fortalecer espiritualmente. Isso é fundamental para que você possa prosseguir. Quantas pessoas que já tentaram tirar a sua vida e Deus não permitiu, sabe por quê? Porque Deus tem propósito na tua vida. E os propósitos que Deus tem é maior que os seus medos, é maior que o seu pecado, é maior que as suas feridas emocionais, é maior do que tudo. Entenda isso nessa manhã. Olha o que Deus está dizendo. Meu filho e minha filha, se você acordou hoje, 15 de abril de 2025, é porque eu tenho planos e projetos na sua vida. É porque eu tenho propósitos na tua vida. Se eu não permitir que você perdesse a sua vida, é porque eu tenho planos, projetos. Sabe, esses dias eu estava assistindo um testemunho de uma missionária que ela falou que ela viveu, no mundo da criminalidade, e na época que ela viveu, ela levou muita pancada da polícia. E aquilo ali foi assim, acabou com o útero dela. Mas quando ela aceitou a Jesus, quando Deus transformou a vida dela, olha o poder que Deus tem de transformar as nossas vidas e fazer a gente ter um novo sentido e fazer com que aquilo que era impossível se tornar milagre. Ela não poderia ter filhos, porque o útero dela, de tanta pancada que ela levou, ela não poderia ter filhos. Mas Deus mudou a história daquela missionária. Deus mudou a história dela e ela então pôde gerar do ventre dela um filho e uma filha. Então, o que eu quero dizer para você através desta palavra nesta manhã? Que nós precisamos buscar viver uma vida com Deus. Talvez você vai receber essa mensagem e você não vai acreditar em nada do que a palavra de Deus está dizendo nesta manhã, porque você não tem esperança de mudança na sua vida. Você acha que você vai viver o resto da vida com esta ferida na sua alma, com esses traumas, com essa escrava do pecado. E o Senhor está dizendo para mim, para você nesta manhã, filha, você acordou porque eu permiti. Você teve uma noite de descanso porque eu permiti. Você vai ter um dia com desafios, ou também um dia abençoado, tranquilo, porque eu tenho te sustentado. Então, o que o Senhor está querendo dizer nessa manhã? Não se preocupe. Se eu tenho planos e projetos na sua vida, se eu estou te sustentando, não se preocupe. Só descansa nos meus braços, só entregue a sua vida para mim, entrega para mim as suas angústias, entrega para mim as suas tristezas, entrega para mim os seus medos, entrega para mim as suas feridas, porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus, Ele não somente cura, meu amado irmão e minha amada irmã, uma ferida que é uma ferida física, de um tiro que levou, de um machucado, de uma enfermidade, mas Ele
Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão doentes na alma. Muitas pessoas, nesse tempo que estamos vivendo, estão com a sua saúde mental totalmente fragilizada. Mas o Senhor, Ele continua o mesmo. Ele não é um Deus que Ele muda. O Senhor, nosso Deus, que fez no passado, que curou ali Davi muitas vezes com o coração angustiado diante de tantas situações que o salmista Davi, ele viveu, ele declarou nos salmos, né? Ele declara naqueles salmos que a gente vê que, se eu não me engano, aqui agora é o Salmo 42, que ele pede para Deus aquietar a alma dele, que ele pede para a alma dele para ouvir a voz de Deus. Ele estava com a alma angustiada. Não é de agora, não é de hoje que almas vivem angustiadas, que pessoas vivem feridas emocionais, que pessoas vivem na sua mente uma confusão mental, um cansaço mental, uma saúde mental fragilizada. Não é de hoje. E o mesmo Deus que fez lá no passado é o mesmo Deus que ainda faz hoje. Basta você buscar esta ajuda, porque Davi, diante das adversidades que ele vivia, ele buscava ajuda em Deus. Ele dizia, ele tinha confiança em Deus. Não é porque ele passava por momentos difíceis que ele perdia a fé em Deus. Ele dizia, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Ele dizia, né? Clamei o Senhor na angústia e Ele me ouviu. Porque ele sabia que ele não estava só. Porque ele sabia que tinha um Deus Todo-Poderoso que estava sustentando ele. E que se mesmo diante de toda aquela adversidade que ele estava vivendo, se ele estava de pé, é porque esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da minha vida, que é o Deus da tua vida, porque Ele é o Deus da tua vida, mesmo que você diga que Ele não é, Ele é o Deus da tua vida. Você tem o seu pai terreno, você tem a sua mãe terrena, mas você tem um pai que não te abandona, que é o nosso Deus. Que você não é órfão, meu irmão e minha irmã. Você tem um Deus Todo-Poderoso que está com você, que está te sustentando, que está te dando força. Se você hoje acordou e diz, irmã, eu vou ter um monte de problema para resolver. Você entrega esses problemas hoje na mão do Senhor e pede ao Senhor força e pede ao Senhor direcionamento para que você faça o certo, porque muitas das vezes ficamos ali, toda a vida, no mesmo lugar, tentando resolver algo que não vai para frente, que não soluciona. Por quê? Porque a gente quer ir com a força do nosso braço. Por quê? Porque a gente se apoia no nosso próprio entendimento. Mas quando a gente começa a buscar a ajuda do Senhor, o direcionamento desse Deus que nos sustenta, a gente é bem sucedido. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, acima de tudo, eu e você, todos os dias, eu sempre peço, Senhor, obrigada. Por tudo eu agradeço. Eu agradeço a Deus pelo café da manhã, pelo alimento que Ele não deixa faltar, pela presença dEle, pelo cuidado, pela proteção, porque nós temos que pedir, porque tudo isso é o nosso Deus que nos dá. Se você está recebendo uma proteção, se você recebe um livramento, é o Senhor que te dá. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo, filho, filha, você acordou, você dormiu, você acordou porque eu tenho te sustentado. Aqui no versículo 8 do capítulo 5 ainda, vai dizer mais uma vez, em paz também me deitei. Mais uma vez o salmista dizendo, em paz eu também me deitei. E dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que eu acabei de falar. Você vai dormir tranquilo. Você vai dormir as suas noites tranquilas, porque você tem um Deus que te faz habitar em segurança. Creia nesta verdade, é a palavra de Deus. Medite nesse Salmo 5. E aqui no Salmo 5:3 vai dizer assim, pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor Deus, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Isto tudo é a confiança do salmista.
Aí você vai me dizer, irmã, ele estava vivendo um tempo bom na vida dele? Não, Davi estava vivendo um momento de adversidade. Na verdade, praticamente todos os salmos, o salmista Davi, ele estava vivendo um tempo de adversidade, mas mesmo diante dessa adversidade, ele buscava a ajuda de Deus, porque ele sabia, eu estou de pé, tá difícil, é luta, é guerra, é perseguição, é inimigos, mas eu estou de pé porque o Senhor tem me sustentado. Então, se o Senhor está comigo, eu posso buscar a ajuda do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele está contigo, o Senhor, Ele está comigo. Eu posso pedir ajuda porque eu sei que eu não estou só. O difícil, meu irmão e minha irmã, é quando uma pessoa, ela não tem aonde pedir ajuda, mas eu tenho, você tem. Um Deus Todo-Poderoso que está te ouvindo. E sabe, eu creio que uma das coisas que Deus mais se agrada é quando você entende que você é dependente dEle. Quando você verdadeiramente reconhece que você precisa de Deus para tudo. Você está dizendo, eu realmente tenho um Pai. Eu realmente não estou só. Eu realmente posso dizer que eu não sou órfã. Porque diante dos dias difíceis que eu vivi, que eu estou vivendo, tá difícil, mas eu estou de pé. Não vejo solução ainda, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu, por mim mesmo, não sei resolver a situação, mas eu tenho um Deus que me dá a direção para me resolver. E é assim que Deus faz. Então, eu quero deixar esta palavra para o teu coração nesta manhã. Nunca diga que você não tem um Deus na tua vida, porque você tem. Você está de pé. Ele tem projetos, Ele tem sonhos e planos para você. Talvez o que você tem sonhado não vai glorificar o nome do Senhor. Talvez o que você tem sonhado não é o que Ele quer para a tua vida. Mas de uma coisa você pode ter certeza, que o que Ele quer para a tua vida é infinitamente mais do que aquilo que você tem sonhado e esperado. Porque é assim que o nosso Deus faz. Nós olhamos ali, às vezes, e queremos algo tão pequeno, e Deus olha para mim e para você e vê que eu e você somos filhos, e Ele quer nos dar coisas grandiosas. Então, clame por esta presença todas as manhãs que você possa clamar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele ouvirá a tua voz. Apresente ao Senhor a sua vida e diga, Senhor, o meu dia está em tuas mãos, a minha vida, os meus problemas, Senhor, eu dormi e acordei, os meus problemas continuam, mas eu estou entregando ele na mão do Senhor, não quero ficar carregando esse fardo pesado. E que o Senhor me dê um direcionamento, que o Senhor intervenha nessa situação. Senhor, eu preciso de uma cura na minha alma, Senhor, me cura. Eu quero viver um dia feliz na sua presença. Eu quero viver um dia leve, Senhor. Eu não quero viver um dia com a alma angustiada, com a alma triste. Me cura, Senhor. Porque nós também, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente não pode ficar se conformando com as feridas. Eu sei que é difícil, eu não estou julgando, sabe, irmãos? Mas nós não podemos ficar aceitando que feridas emocionais nos paralise. Feridas emocionais nos paralise. Mente, saúde mental nos paralise. A gente precisa pedir essa ajuda de Deus para que a gente possa continuar a nossa vida. Porque se não pedirmos a ajuda de Deus, a gente vai ficar estagnado, parado no tempo, o tempo passando, e a gente não vivendo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, nessa manhã, é essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Se você está vivo, é porque Deus tem propósito para a tua vida. Então, você creia no poder dessa palavra, receba, toma posse e seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente e fique na paz.